Gilberto Kassab, que não quer que o Tarcísio seja candidato à presidência da República, por Eu, motivos de ordem eleitoral dele próprio Kassab. Essas são as conversas que eu tenho aqui, né? E ele joga muito, o Kassab joga muito com o medo do Tarcísio de sair do cargo, né? Com a promessa de ter o apoio do Bolsonaro e o Bolsonaro puxar-lhe o tapete e ele ficar sem cargo nenhum, né? Esse é o jogo aqui em São Paulo e o Kassab enfatiza muito isso nas conversas que tem com o Tarcísio e também com o entorno dele. olha, claro, é isso, exatamente isso que você está falando. O Kassab talvez seja o político mais categorizado que nós temos à direita. É o que tem mais estrada, que fez mais feitos, como a montagem do PSDB, e que tem, do PSD, desculpa, e que tem cento e tantos prefeitos eleitos em São Paulo e no Brasil é uma enormidade de prefeitos. Enfim, quando ele fala, não é ele que fala, é o poder dele que fala. Ele tem poder mesmo, mas eu tenho um sentimento de que ele não se satisfaz com esse cenário, o Bolsonaro-Lula. Ele, do meu ponto de vista, ele poderia, inclusive, apoiar o Lula. Não sei se apoiar o Lula explicitamente, aceitando uma vice-presidência, acho que não, mas apoiar o Lula implicitamente, lançando um candidato fraco e trocando o governo do Estado pelo PT também lançar um candidato fraco em São Paulo, e eles fariam uma troca, garantiriam para o Tarcísio a reeleição em São Paulo, que o Kassab tem capacidade de ver muito bem o tamanho que se trata, e eles dariam um apoio branco ao Lula, porque o bolsonarismo realmente está em crise de confiança. Isso é um sentimento que eu tenho, que o Kassab está meio dando as cartas nesse jogo, mas esse jogo também são 4 governadores, é embaralhado, né? Está embaralhado ainda esse cenário. E a questão do Caiado é um As problema últimas, as também, né? últimas Só colocando que o Caiado é um problema, porque ele está no União Brasil, que vai fazer uma federação com o PP, que é uma federação, na verdade, que foi anunciada, mas até agora não foi formalizada. Mas se for formalizada, vai obrigar esses dois partidos, que são a maior força de direita hoje do país, ter apenas um candidato, porque a gente está falando de uma federação. E aí você tem o Caiado dentro desse barco, você tem o Tarcísio, que é quem eles preferem apoiar, então vai virar uma confusão muito grande ali se a federação for realmente efetivada, né? Mas diga, Mário. Não, eu só ia comentar que os movimentos do Kassab nos últimos tempos são muito no sentido de promover o Ratinho, né? O Ratinho tem tido vários encontros aqui em São Paulo, com empresários, com lideranças em outros setores também, e, obviamente, aí seria o candidato do próprio partido, né, do Kassab, não teria que apoiar ninguém, né? E o Kassab, em algumas conversas, aí também eu não sei até que ponto vai a convicção dele, acha que o Ratinho, apesar de ser um candidato, como disse o Paulo, nanico, é um candidato que pode ser trabalhado de maneira tal a se tornar competitivo, sempre apostando, claro, no cacife da marca, né, marca Ratinho, né, e o pai parece muito disposto, pelo menos é o que diz, né, parece muito disposto a colaborar na popularização do nome do seu filho, principalmente no Nordeste, onde o Ratinho tem um grande público, enfim, então ele acha que pode viabilizar o nome do Ratinho. Quer dizer, até onde eu sei, obviamente isso não significa que as coisas não possam ter mudado, né? O movimento do Kassab é de segurar o Tarcísio, né? Jogando com esse fator de instabilidade que é o apoio do Jair Bolsonaro e da família do Bolsonaro, e tentar alavancar o Ratinho como candidato. O que, de certa maneira, se vocês pensarem, pode ser inteligente. Mesmo que o Ratinho não ganhe, ele é um sujeito muito novo, né? Mas ele vai ter o nome dele nacionalizado, que eu imagino que seja uma boa coisa ali para o futuro, né? Para o futuro não tão distante.
A questão é que você pronunciou as palavras mágicas ao contrário, mesmo que não ganhe, né? Essa hipótese, por enquanto, não está sendo colocada. Quando você Assim, diz do Ratinho ser um candidato que o Kassab tá, vamos dizer, levando adiante, embalando, pegando no colo, levando, me parece que é a ideia de que eu tenho que o Kassab não é antilulista. Ele não é anti-PT, no sentido clássico da mídia, do eleitorado, ele não é. E o Ratinho seria um adversário bom de segundo turno para o Lula e comporia uma possibilidade de ser apoiado pelo próprio Kassab no segundo turno contra um Caiado, contra um outro candidato à direita. Enfim, enquanto há divisão no campo da direita, a polarização se torna ela despolariza, né? E se torna difícil enxergar quem vai bater chapa com o petismo, a não ser que você tem razão, que a força mais importante contra o Lula é o antipetismo, não há dúvida. O problema maior é esse, é o antipetismo, mas nós temos que pensar no cenário internacional, na situação do Trump, na situação da extrema-direita internacional e tudo que o povo está aprendendo nessa situação que nós estamos vivendo agora, para ver que influência isso vai ter na eleição brasileira, inclusive com as interferências internacionais na internet, não sei o quê, e aí digo de gringos, de gregos e goianos, né? Digo interferências de todos os lados para tentar fazer o resultado, porque o Brasil passou a ser um player importante.